Olha, depois de quase 2 semanas de buscas, acabou o mistério. Você lembra do rapaz que apanhou dos primos da namorada depois de uma discussão na saída de uma balada? O Felipe? Felipe, preciso contar porque tem gente que talvez não tenha acompanhado essa história durante a semana. Durante as 2 semanas. Ele teria saído dirigindo o carro dela, da namorada, feito algumas manobras que deixou a Paloma irritada. Eles discutiram, ele deu um soco nela, teria dado um soco nela, desceram do carro e os primos da Paloma partiram para cima dele. Bateram, né, bastante, aí no Felipe. Foram embora. Segundo eles, teriam até convidado o Felipe, iriam voltar, não se sabe, tudo isso está sendo investigado. O fato é que há 2 semanas, o Felipe Augusto de França ficou desaparecido. O pai dele chegou a liderar buscas por várias regiões. E aí eu quero mostrar para você aqui esse mapa, porque na imagem a gente viu que depois da briga ele saiu caminhando por uma estrada, por uma rua. Aqui foi o local da briga. Foi onde os primos da Paloma chegaram a agredir o Felipe. Ele pegou a rua, saiu caminhando, teria saído caminhando, não se sabe o que aconteceu depois, mas o fato é que o corpo dele foi encontrado numa cava, prestem atenção. O corpo do Felipe foi encontrado numa cava cerca de 600 metros do local onde houve a briga. Quanto tempo isso daria mais ou menos de caminhada? Se ele veio caminhando até aqui, 5 minutos, aproximadamente. Depois dessas 2 semanas, o corpo dele foi encontrado ontem, ainda com os documentos pessoais no bolso. A família reconheceu o corpo, inclusive, no local, porque ele tinha algumas tatuagens que a família tinha conhecimento. Hoje cedo ele foi sepultado em São José dos Pinhais. Agora o mistério continua. O que teria causado a morte do Felipe? O repórter William Bittar acompanhou o drama da família e traz todos os detalhes agora pra gente. Pode rodar. 19 de novembro de 2021. São 11 dias que o Cidade Alerta acompanhou de perto uma família angustiada, uma família desesperada por respostas. A família do Felipe Augusto França, de 30 anos, que desapareceu depois de ser agredido, espancado pelos primos da namorada dele enquanto saíam de uma balada. E nós paramos mais uma vez aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, porque foi exatamente aqui que essa história teve um desfecho. O corpo quase todo debaixo d'água, mas o coração do pai já dizia o que ele custava acreditar. A gente estava atrás procurando e esperava encontrar ele vivo. A Polícia Civil fez buscas e só foi possível encontrar o corpo com o auxílio de um drone. Ao se aproximar de algo que parecia ser uma pedra, a constatação de que era uma pessoa. Sim, nós tínhamos o dever de dar uma resposta à sociedade e à família. E a Polícia Civil, num trabalho, né, a gente conseguiu dar essa resposta. Infelizmente, foi achando o corpo do Felipe. Foi exatamente aqui, nesta cava, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, que essa história teve pelo menos um primeiro final. Teve um parágrafo, até porque precisa saber agora, precisa ser desvendado o que de fato aconteceu com Felipe Augusto França. Se ele chegou até aqui andando sozinho ou se alguém o acompanhava naquela manhã do dia 8 de novembro. O que a gente pode trazer de tudo isso é uma palavra que o pai do Felipe falou a todo momento. Ele tinha absoluta certeza que aqui ele encontraria o filho dele. Foi ali mesmo que a família recebeu a notícia de que o corpo era do Felipe. Sérgio foi à blindagem da família nos últimos dias e, mesmo abalado, só pediu uma coisa. Foram 11 dias de angústia, foram 11 dias sem dormir, 11 dias sem comer. Foram sofridos esses dias todos aí, foram tudo sofridos. Então, isso tem que ser feito justiça. O pedido é porque as últimas imagens que ele viu do filho chocaram a todos. E essa foi a câmera de segurança que registrou Felipe Augusto França pela última vez. Mas no registro, ele não estava andando tranquilamente aqui pela região. Ele foi agredido, ele foi espancado pelos primos da namorada dele. Logo depois, mesmo se levantando, ele pegou a jaqueta que tinha ficado aqui no chão
e foi andando até lá. Daqui até o ponto em que o Felipe foi encontrado morto são 600 metros. E é esse percurso que a polícia investiga. O achado do cadáver se deu muito próximo do local da briga, mas nós não temos ainda nenhum suspeito ou nenhuma causa evidente da morte do Felipe. E pode ter acontecido dele mesmo ter vindo até aqui, às vezes tentado atravessar? Pode, a residência dele está muito próxima daqui, desse local. Ele pode ter tentado atravessar, como alguém pode ter lhe ocasionado mal e ter tirado sua vida. Olha, o mistério para descobrir o que motivou a morte de Felipe continua. E hoje, a família se reuniu para a despedida. O repórter Daniel Santos acompanhou. Eles caminham, não para um reencontro como gostariam família e amigos. São passos lentos para uma despedida. Caminham para sepultar o corpo de Felipe Augusto França, de 30 anos. Ele que deixou pais, 2 irmãs e uma filha de 4 anos. O pai amava muito a filha dele. Sempre me cobrava muito da menina. Ela é muito apegada nele e a crueldade que fizeram. Para a família, é o fim da angústia de não saber o paradeiro do Felipe, considerado desaparecido até sexta-feira. É o início de uma nova fase, de acompanhar o trabalho da polícia de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Porque hoje o meu sentimento, eu prometi para ele ali, filho, eu queria que você tivesse sido um covarde, mas estivesse vivo, mas eu sei que você lutou até o fim. O que aconteceu com Felipe a partir destas imagens? Por que o corpo dele foi encontrado boiando numa cava? Agora são outros passos, os da investigação. É muito difícil, é muito triste. Eu acho que quem não passou por isso, acho que nunca vai saber essa dor que nós sentimos agora, tá? Olha, sinceramente, eu peço que Deus coloque ele em paz, dê um descanso eterno para ele e para mim, que eu consiga lutar, que eu tenha força suficiente, Daniel, para mim lutar para cobrar justiça. Agora, o que a família espera e todos nós esperamos é uma resposta da polícia para saber o que realmente aconteceu. Porque depois daquela briga, as imagens mostram ele caminhando naquela rua que desemboca nessa cava. Mas será que ele foi sozinho? Será que aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Não aconteceu. Qual a causa-morte desse rapaz de 30 anos? Tinha 2 empregos, pai de uma criança, que lutava, era trabalhador, não tinha envolvimento, segundo a família, nenhum com o mundo do crime, nada. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. A nossa solidariedade à família do Felipe.